Ana Cecília Costa, tudo bem, minha querida? Tudo bem, Irene? Prazer estar conversando com você de novo. Para a gente também é, viu? Bom, eu quero que você fale para mim desse personagem que eu acho que para você está sendo super bacana, porque é baiana como você. Conta para a gente aí. Morena é uma força da natureza, é um personagem feminina muito importante dentro da trama. Acho que é um personagem extremamente brasileira, não só brasileira, baiana, e não só baiana, como baiana do interior, que foi muito bem representada pela Regina Dourado e também pela Williana Lima na primeira fase. E eu considero que é um presente, aquela mulher mãezona mesmo, aquela mulher que teve aquele passado como Kenga, uma mulher que passou por um trauma muito grande da perda do filho, mas supera, sendo um grande, eu digo que a Casa da Morena é um grande útero materno que acolhe todo mundo. E uma mulher sábia, uma mulher que saca tudo, uma mulher muito vivida, muito experiente e muito brasileira, né? No sentido de que pessoa que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E Eu você acho. fazer um personagem exatamente da Regina Dourado, né, que é uma grande atriz, É. que a gente conversou com ela na época, né? Fala Olha, sobre que isso. bacana. Para mim, eu fico emocionada. Começa por aí. Porque eu honro as pessoas, as atrizes e os atores que vieram antes de mim. Acho muito importante essa memória. Acho muito importante a gente cultivar essa nova. A Regina nos deixou relativamente jovem, né? Uma mulher que de um potencial, de um carisma enorme como atriz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mesmo a primeira postagem, primeiro momento que eu publiquei alguma coisa que eu falei publicamente sobre a Morena. Antes de mim, eu falei, veio a Regina Dourado. E, no caso, eu sou baiana, sim, assim como a Regina, saí da Bahia muito jovem, fiz uma carreira muito fora de Salvador, e não, o irmão da Regina Dourado é um diretor baiano, um professor muito importante, e eu fui conversar com ele. Falei, Paulo, eu quero que antes de qualquer pessoa você saiba pela minha boca que eu vou estar ocupando o lugar que foi da sua irmã, e eu quero conversar e, de certa maneira, pedir aí as bênçãos da família. Então eu me emociono, realmente. O primeiro momento que eu primeira cena com a Morena, assim, né? Espero que ela esteja sendo reverenciada também, de novo, através desse E papel. a última para mim é sobre a preparação. Você fez uma visita no seu irmão, né? Você comenta sobre isso numa entrevista, É para o que. visitar a Bahia. E também uma coisa interessante que me deixou emocionada, não vou deixar de falar isso com Ah, você. Quando você, a Morena, falou quá, meu pai era baiano, ah, bestagem, que ah. esperança. E eu me lembro quando você, a sua personagem, falou, falei, gente, eu lembrei do meu pai. Porque assim, bom, quando eu visitei, meu irmão mora no interior da Bahia, trabalha com cacau, em roça de cacau, o nome dele é Marco Antônio, um irmão que eu sou muito ligada, mas eu não tinha ideia que eu ia fazer renascer. Eu fui visitar o meu irmão, porque tem muitos anos que eu nasci numa cidade chamada Jequié, a minha mãe, hoje minha mãe passou a ser uma pessoa que escreve livros, foi convidada para a Feira de Literatura de Jequié. Eu fui acompanhando a minha mãe como secretária dela. E eu falei, mãe, vamos visitar Marco no interior. Então eu passei um dia na roça de cacau, naquele manejo, naquele universo todo. E essa forma de falar, eu, essa forma de falar bom, é muito Jorge Amado, é a região de Jorge Amado. Eu li como, enfim, como estudante na escola ainda, eu li Jorge Amado, eu fiz obras de Jorge Amado, eu tenho intimidade, é muito Jorge Amado essa personagem, até por esse universo ali, né, do sul da Bahia, e essa forma de falar, e a gente está muito acostumado a ver a Bahia de Salvador. Tem referências que são da Bahia do interior. Então, a Morena tem um jeito de falar que é da Bahia do interior, entende? E eu acho uma coisa interessante, que a fala da Morena, a personagem, para mim, é a fala dela, sobretudo, mais do que o corpo, é o jeito dela falar. Então, como é uma pessoa. Vocês estão aqui no estúdio agora. É um personagem que eu gravo muito em estúdio, eu pouco vou para o exterior, diferente de outras novelas. Apesar de ser uma novela rural, eu estou sempre no interior da casa. É um personagem que fica em casa. Então, para mim, eu trago essa exuberância desse lugar, dessa paisagem, não através da paisagem, mas através da paisagem sonora, através da fala, através do sotaque, não só do sotaque, como a musicalidade. Você fala, olha,
que interessante a forma dessa mulher falar, a gargalhada dela, que é essa coisa para fora, que eu quis botar um personagem muito solar, muito para fora, muito, sabe, peito aberto. Isso tudo tá na voz, tá no corpo. Tá? Me inspirei muito nela, totalmente no jeito dela, inclusive a gargalhada da Morena é a gargalhada dela, foi uma coisa que eu imitei mesmo, que se chama Vera Lúcia, que é uma grande amiga minha e que ela não é baiana, ela é paraibana, mas é a força da Morena, é a força dessa mulher brasileira, entende? Assim, batalhadora, guerreira, não tem tempo ruim e tá sempre com o astral lá em cima, super. Eu acho isso lindo, sabe? Eu acho isso lindo, eu acho lindo que a gente está com a novela debatendo diversos assuntos e que que o público possa se sentir representado autenticamente, assim. Então eu conheço, sim. Conheci algumas, mas dedico essa personagem à Dona Regina Dourado, claro, mas intimamente eu nunca falei a Vera Lúcia também. Obrigada pela pergunta, Tomás. Em dramaturgia, em texto que eu recebo, não. Eu sei mais pela internet e enfim, do que pelos textos escritos. Claro que é uma mulher extremamente intuitiva, né? E eu acho as cenas, e houve uma conexão muito forte com ele. As cenas com o Juan Queiroz, que é um jovem ator que eu já tinha conhecido no Rota 66, um ator extraordinário, com muita escuta, com muita sensibilidade, muito concentrado. Então, as cenas fluíram lindamente, assim, porque cada vez mais eu entendo que interpretar é escutar o outro. E então, assim, eu suponho que essa revelação vai vir depois. A propósito do que você falou sobre a rubrica do Bruno, que ele realmente colocou a partir de agora, a casa se chama Casa de Morena, assim, não só isso, como a primeira vez que eu estou trabalhando com ele, e enfim, nunca tinha trabalhado com o Benedito, enfim, esse universo do Benedito que me é muito caro, tem muito a ver comigo, mas é a primeira vez que eu estou trabalhando. Primeiro, a prosódia é muito boa, gente. Assim, basta você seguir aquilo que vai dar certo, entende? Assim, a forma como ele escreve é uma forma falada muito boa, muito boa, musicada, assim. Além disso, ele dá muitas rubricas, indicações de como o ator deve fazer a cena, da intenção da cena, de uma maneira que você percebe que a pessoa está ali com o coração ali dentro do texto, colado, sabe? Na alma do texto. É muito bonito de ler e de acompanhar. Mas você torce por isso, de repente? Ah, sim, torço, assim. Eu acho que é isso, assim. É muito interessante essa discussão da Morena sobre o tema da maternidade, da gente entender. São várias questões ali colocadas, mas assim, na cena especialmente com Pitoco, essa adoção dessa mulher. Essa mulher adota, e adota um rapaz, um homem já, entende? Assim, esse sentimento de que esse sentimento de mãe extrapola completamente é uma questão de você adotar, de você abraçar, de você acolher, de você cuidar, de você nutrir. E a Morena, ela faz isso com vários personagens da novela. Tem muito esse lado místico na novela, importantíssimo de se falar. Assim, o Brasil é um país vocacionado para a espiritualidade, uma espiritualidade plural. A gente está tratando isso na novela, a gente tem um pastor, a gente tem uma mãe de santo, uma iniciada nos cultos afros, e tem católicos e pessoas que têm um diálogo muito maduro, personagens que têm um diálogo muito maduro acerca da espiritualidade, que a gente é quase que um desperdício para um país que tem esse caldeirão tão rico como o Brasil, a gente não enxergar a espiritualidade e a religião dentro desse diálogo, porque nós somos um país que é uma confluência, né, de culturas. Você também se considera uma mulher de fé? Sim, absolutamente. E absolutamente brasileira também nesse lugar de confluência entre
Sou formada, sou criada na Bahia, indo à missa, indo à festa de candomblé. Essa é a minha cultura, essa é a minha formação. Eu acho que eu sou uma pessoa, primeiro, que eu nasci numa família amorosa. Eu tenho essa experiência de berço de casa, de ser uma família numerosa. Somos 5 filhos e acolhida, assim, acolhedora, amorosa. E, portanto, eu já tenho a sorte, né? Porque uma bênção é uma sorte, nem todos têm. E nunca na minha vida, desde muito jovem, eu sempre apontei muito para o caminho da arte e de ser atriz. Não sou mãe, mas tenho uma prole assim, de sobrinhos em que eu tenho relações, e cada vez mais agora, à medida que o tempo passa também, que você começa a se relacionar com jovens atores. Eu estou nessa novela com pessoas muito jovens e eu trabalho muito com teatro em São Paulo, e no Teatro São Paulo tem muitas meninas que assistem ao meu trabalho, e se cria vínculos assim de espécies de maternagem mesmo, assim. E tem uma pessoa em especial que se chama Maria, que é uma... Eu vivi na Amazônia há algum tempo, trabalhando como assistente de direção de um austríaco. Isso aí é uma outra história, não vou perder muito tempo com isso. Mas eu me formei em cinema, enfim. E ali eu conheci uma criança que hoje já é uma mulher, e que a gente segue numa relação de amadrinhamento e acolhimento, e uma relação à distância, assim. Eu acho que dentro da estrutura da minha vida não coube muito trazê-la, mas a gente se visita e a gente se acompanha. Eu não sou dessa geração, começa daí. Eu não nasci, não fui criada, não tive a minha adolescência com o celular na mão fazendo selfie. Eu tenho 53 anos, entende? Então, para mim, por vezes é muito difícil lidar com isso. Eu acho que isso a gente ainda vai... ao mesmo tempo, não quero ser aquela chata que fica criticando, mas eu encaro o meu trabalho de uma maneira muito... Eu sou uma pessoa muito dedicada, e eu sinto que, até espiritualmente falando, isso rouba muita energia da gente. Eu sinto que existe um lugar de atuação. Por isso que eu insisto em voltar ao teatro. Quando sair dessa novela, eu vou voltar para o teatro, etc. Porque o teatro tem um lugar da liturgia, tem um lugar do rito, tem um lugar que é necessário. Só que esse sentimento de que você entra num estúdio de gravação e que você precisa de silêncio, e que é difícil você estar se preparando para fazer uma cena e sendo cobrado de ficar fazendo uma selfie um pouco antes de fazer uma cena, e o mercado exige isso, entende, de alguma maneira, mas eu tenho dificuldade por isso, porque eu sou muito, de certa maneira, profunda para essa linguagem, às vezes. Eu tinha dificuldade com story. Falei, gente, por que eu vou fazer uma coisa que já é efêmera, sabe? Eu, tipo assim, eu não consigo, tipo... Depois eu fui... Agora eu estou bem mais atuante em rede social, mas não sei até quanto tempo, porque eu acho que isso toma muito... Ao mesmo tempo, eu acho que é um veículo de comunicação muito importante, porque ali eu estou me comunicando com gente do Brasil inteiro, entende, que me dá mensagens inbox ou pública mesmo a respeito de como aquilo está reverberando. Na novela anterior, a Verônica foi uma personagem que teve um impacto muito grande sobre as mulheres, e eu ouvia histórias de mulheres, mães solo, mães solteiras. Pois isso não é verdade, mas é importante, assim, a palavra sexo, porque sexo, enfim, então se traça também uma democracia na comunicação através das redes sociais. Então, acho que para tudo você tem que ter um equilíbrio. Faz parte da vida. A Morena era uma profissional do sexo, a Morena viveu isso, viveu vários... É uma mulher. Eu quis trazer isso para o corpo, para a composição, para o figurino, para a forma como ela anda, para a forma como... de mostrar que aquela mulher tem uma sexualidade ativa, aquela mulher se relaciona com aquele homem
Tem cenas que são coisas que não está escrito. Tem cenas que a gente está junto, assim, vamos fazer uma massagem no pé do outro. Isso demonstra um cuidado, um erotismo, entendeu? Que nem sempre é uma cena exatamente de sexo, mas você vê, olha, aquele casal tem uma intimidade física. É importantíssimo, assim como na novela anterior, a Verônica também tinha isso, assim, de ser uma mulher madura, mas que está vivendo a sua sexualidade e mostrar que é parceria, né? É um lugar ali de parceria, Diocleciano, Morena, tem as discussões, a Morena se contrapõe a ele em alguns assuntos, mas existe amor, existe afeto, existe diálogo, existe um propósito juntos, vamos criar essas crianças juntos, sabe? E isso reverbera muito bem no público, né? Exatamente, todo mundo quer ir lá tomar um café com eles, né? Eu acho que a Morena é exatamente assim, meio como é uma personagem que aquela casa continuar sendo, como ela mesma fala, a alegria de ter uma casa cheia de gente, de ter netos. Ela eu acho muito bonito isso também, que é um personagem que não tem a beleza da simplicidade, a beleza das coisas simples da vida. Eu acho que também isso é uma mensagem dessa novela, que é muito brasileiro, entende? Ela está ali naquela roça de cacau, naquela casa, com aquela gente, comendo aquela comida. Eu faço questão de comer, entendeu? De tipo assim, cara, isso que é o gosto da vida, não vamos perder o gosto das coisas simples. Então, acho que ela já está no lugar dela de alegria. É só, o que eu mais desejo é que a família se multiplique. Obrigada, sucesso para você, viu, Obrigada, Ana? obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada.